E aqui a gente conta com o auxílio, a ajuda do nosso advogado especialista em direito tributário, Hector Ruslan, para tirar todas as dúvidas. Inclusive, você pode enviar suas perguntas, tá? Para o nosso WhatsApp, o 991050400, ou então ligar para mim também, quem sabe você não entra ao vivo aqui no nosso papo, tá? 3216-5115 é o nosso telefone aqui no Mulher Demais, linha aberta para você entrar em contato com a gente, quem sabe tirar suas dúvidas também, tá? Bom dia, doutor Hector. Bom dia, Bruna. Viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Assunto super importante, a semana já começou com essa novidade pra gente, né? Com essa responsabilidade também. Perfeito. E eu sei que eu até estava olhando um artigo que tem várias novidades para esse ano, pelo menos umas 9, né? Exatamente. O que é que tem de novo para esse ano, pra gente não ficar na mão aí também quando se fala em imposto de renda? Com certeza. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores e as telespectadoras aqui do nosso Mulher Demais. Então, as novidades que a gente precisa informar desde agora, na verdade, são relativas à forma e como você vai declarar o seu imposto de renda, tá certo? Determinados valores que nós antes podíamos, por exemplo, fazer uma compensação de valores previdenciários de empregada doméstica, empregados domésticos. De 2006 até o ano de 2019, esses valores previdenciários de empregados domésticos poderiam ser abatidos do nosso imposto de renda a pagar. Sim. Entretanto, a partir de agora, a partir da declaração 2020, ano base 2019, esse valor não poderá ser mais descontado, tá certo? Então, para quem era acostumado a fazer esse abatimento, fique ligado. Infelizmente, você não vai poder mais contar com esse tipo de redução no seu valor. Então, quer dizer que quem tem um empregado ou empregada doméstica, quem tem esse serviço em casa, né, não vai poder mais descontar esse valor. Perfeito. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Beleza. Essa talvez seja a novidade mais importante, tá certo? É uma novidade que pode pegar muita gente de surpresa e é importante que a gente diga logo de início. A segunda novidade é algo que, na verdade, é bom, tá certo? A gente pode até considerar que essa primeira foi até um susto para alguns contribuintes, sim, correto? Mas essa segunda que eu vou falar agora é positiva, significa que você que terá imposto a restituir, ou seja, você que vai colocar dinheiro no bolso, tá certo? Com aquelas nossas famosas restituições do imposto de renda. Antigamente, ou seja, até o ano passado, nós tínhamos essa restituição feita em 7 lotes. Esse ano nós teremos ela em 5 lotes, tá certo? Significa que quem acelerar a sua declaração e tiver imposto a ser restituído, você vai receber este valor até setembro de 2020, tá certo? Até então setembro esse do ano ainda. Esse ano ainda, até setembro do ano corrente. É isso que informa a Receita Federal do Brasil. Beleza, essa é uma novidade positiva, então. Tá pertinho, né? Tá pertinho, tá pertinho. O que mais? O que é que tem de Exatamente. diferente esse ano? A gente pode contar também com a ideia de que os valores não foram novamente atualizados, tá certo? Essa é uma crítica que acontece de determinados setores que os valores base de declaração não foram atualizados também para 2020, tá certo? O que é que significa? O que é que significa isso? Que aquela pessoa que precisa declarar o imposto de renda vai continuar nas mesmas categorias em que a gente já enquadrava anteriormente. Tá. Por exemplo, quem recebe no ano até R$ 28.559,70, quem recebeu lucros isentos e não tributáveis de até R$ 40 mil, tá certo? Quem possui terreno, imóveis de R$ 300 mil e todas as regras básicas que a gente já conhece, tá certo? Beleza. Quem é que precisa declarar o imposto de renda? Aqui estão acompanhando a gente as mais diferenciadas classes possíveis, né? Com certeza. Vários tipos de trabalhadores, de empregados, empregadores. Quem é que precisa declarar, doutor? Exatamente. Essa é uma pergunta muito boa, Bruno, porque, na verdade, existe um tipo de sensação, às vezes, que a gente escuta, né, popularmente, que pessoas aposentadas não teriam que declarar imposto de renda, ou pensionistas, enfim. Essa regra, em geral, ela precisa ser avaliada com mais cautela, tá certo? Porque se você é aposentado ou aposentada, se você é pensionista, não necessariamente significa que você tem que declarar ou não. Você tem que saber se você está dentro das regras gerais, tá certo? Que as regras gerais são justamente essas. Auferir renda superior a R$ 28.559,70 no ano base 2019. Lembrando também que isso aqui é muito importante. A gente está agora em março de 2020, tá certo? Sim. Então, o que você auferiu de renda de janeiro até março de 2020, agora, onde nós estamos, você não precisará informar na sua declaração de imposto de renda, não vai contabilizar para esse valor. Até porque a declaração 2020 tem como base o ano 2019, tá certo? Como regra, a gente sempre declara aquilo que passou, tá certo? Do ano passado.
Então, se você, aposentador pensionista, ainda assim possui uma renda superior a essa, você terá que declarar o seu imposto de renda, tá certo? Entendi. Essa Superior, é uma questão... diz novamente o valor para que a gente deixe bem claro, Sem né? problema nenhum. R$ 28.559,70 ao ano, tá certo, pessoal? Porque existe aquela figura, por exemplo, das pessoas que têm a renda variável, não é? Sim. Não é todo mundo que tem a renda fixa, que recebe todo mês aquele mesmo valor, tá certo? Existe N profissionais de determinadas classes que têm aquele seu salário variável, têm os seus rendimentos variáveis e, por isso, a gente tem que tomar como base o valor anual, tá bom? Beleza. Agora, como declarar o imposto de renda? Na prática mesmo, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. O primeiro passo, na verdade, para aquelas pessoas que desejam, na verdade, declarar o seu imposto de maneira unilateral, de maneira individual, tá certo? Você terá acesso, como sempre, ao programa de declaração do imposto de renda, tá certo? Que você já consegue fazer o download deste programa no seu computador, tá certo? No seu computador pessoal ou também através de aplicativo, tá certo? Sim. Nos últimos anos a gente sabe aí que as tecnologias têm sempre agregado maior facilidade aos nossos contribuintes, tá certo? No Brasil não poderia ser diferente. E nós temos também a possibilidade de fazer através de smartphones, através de tablets, dos aplicativos, tá certo? Pela própria Receita Federal do Brasil, sem problema. A partir deste software, deste programa que você instalará no seu dispositivo, existe um passo a passo, certo? Que você vai subir toda a documentação necessária, que o próprio programa vai informar, tá certo? Tudo que você vai precisar declarar sobre seus bens, sobre seus direitos, sobre valores que você recebe, tá certo? E aí a gente tem que colocar, por exemplo, empréstimos. Sim. A gente tem que colocar nossos valores relativos à previdência, tá certo? Seja uma aposentadoria, seja uma pensão. E tudo isso, o programa, de forma muito intuitiva, vai fazer com que a gente aplique esses valores e o próprio programa nos dirá quanto é o nosso imposto, ou a pagar ou a receber. Entendi. Tá certo? E esses valores, eles são estimados ou a gente tem que ter esse controle? Documentos, até, por exemplo, contra-cheques, tudo isso a gente tem que ter guardadinho para colocar exatamente o valor ou a gente pode estimar esse valor? É recomendável, Bruna, que o quanto maior, o maior lastro probatório a gente tiver, melhor, tá certo? Para que o contribuinte se sinta seguro na hora de declarar aquele seu imposto de renda. O que é que significa? Significa que você precisa sim ter um controle, tá certo? Da sua documentação, um controle das suas finanças, um controle dos seus gastos e também do que você recebe, sim. Tá certo? Afinal de contas, né? Voltando para o básico, para explicar, afinal de contas, esse é o nosso papel aqui de informação. O imposto de renda, ele é um imposto que tem como único fato gerador auferir renda, ou seja, colocar dinheiro no bolso, tá certo, pessoal? Não é porque você tá pagando alguma coisa ou recebendo que você acha que, enfim, esse não é o critério. O critério é receber o dinheiro no bolso, tá certo? Você ganhou dinheiro no ano base 2019, estando dentro daqueles critérios, aqueles que eu já falei aqui, recebeu mais de R$ 28.559,70, você ganhou mais de R$ 40 mil em bens, em rendimentos isentos e não tributáveis, você possui mais de R$ 300 mil em terrenos, em imóveis, tá certo? O valor agregado desses imóveis. Você tem ações na Bolsa de Valores, mercado de capitais. Essas pessoas estarão obrigatoriamente vinculadas à declaração do seu imposto de renda. Certo, perfeito. Tem ligação então pra gente? Deixa eu ver quem é. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Yara. Yara, bem-vinda ao Mulher Demais. Qual é a tua dúvida? Sobre imposto de renda. No caso, eu queria tirar minha dúvida seguinte. Eu recebi a documentação da empresa sobre meus rendimentos, que é variável. Só que ela já colocou férias desse ano. No caso, eu ainda nem recebi. Você falou aí que são rendimentos de 2019, né? Isso, referente a 2019. Pronto, eu gostaria de saber dele como é que eu tenho que pedir um novo documento na empresa e sobre também eu recebo uma pensão numa conta, eu tenho que declarar essa pensão também. Perfeito. Yara, obrigada pela tua participação, né? Você entendeu, doutor? Eu preferia que você pudesse me explicar. Beleza. Pelo que eu entendi, ela primeiro perguntou se esse valor é referente ao que ela viveu em 2019 e aí ela quer saber, né, se ela precisa colocar, o que é que ela precisa colocar, declarar nesse imposto de renda, porque ela disse que recebe valores diferentes, né, de salário. Tem a questão de acredito que é uma pensão que ela recebe também. Tudo isso precisa ser declarado? Yara, tudo isso precisa ser declarado, certo? Agora é aquela história que eu também venho falando desde o nosso quadro. Se você se enquadrar na regra geral, não importa quantas fontes você possua, tá certo?
fontes diferentes, vamos supor. Existem pessoas que têm mais de uma fonte pagadora, tá certo? Trabalha para 2, 3 empresas. Não importa. O que importa é o valor agregado. Se você superou em 2019 os R$ 28.559,70, você terá que declarar o seu imposto de renda. E também com o valor que, salvo engano, ela falou que recebe um valor de pensão, correto? Sim, pelo que eu entendi, sim. Perfeito, Bruna. Então, Yara, você também deverá declarar este valor na sua declaração, tá certo? Entendi. Para quem faz trabalhos, por exemplo, doutor, como freelancer, que não recebe nota fiscal, algo mais informal mesmo, esse trabalhador, ele precisa declarar o imposto de renda? Como é que ele pode comprovar essa renda? Veja só, existe uma figura que nós conhecemos também aqui no nosso Brasil, que é o chamado carnê-leão. O carnê-leão é justamente foi criado para esse tipo de profissional. Muitas vezes o profissional liberal, às vezes o profissional realmente que tem aquela renda variável, que trabalha com bicos, que trabalha com determinadas atividades, que não possuem aquela renda fixa, que não possuem aquele valor que é depositado na conta de maneira muito regular, como seria, por exemplo, numa empresa, tá certo, da iniciativa privada. Com o carnê-leão, você vai conseguir fazer mensalmente o recolhimento do imposto de renda e ao final do ano, no caso, no final do ano base 2019, agora, como nós estamos em 2020, quando você for declarar o seu imposto de renda, 2020, relativo ao ano base 2019, os valores do carnê-leão que você pagou mês a mês em 2019, você colocará esses valores para dentro do programa e o próprio programa vai calcular se você terá imposto a pagar ou a ter restituição. Ótimo, hein? Facilita bastante. Exatamente. A vida, essa é uma opção muito boa para o profissional liberal, para o profissional que tem esse tipo de remuneração. Perfeito. A gente abriu também aqui o nosso WhatsApp, né? Vou pedir para a Gê espelhar aí, que teve uma pergunta super interessante de telespectador. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta, tá? O Tony Silva, do Jardim Planalto, em Oitizeiro, diz que quer tirar uma dúvida. Meu pai, quando vivo, nunca vi que ele declarasse o imposto de renda, ele era policial militar. Hoje a minha mãe ficou com a pensão dele, ela hoje declara ou não? Porque nunca fizemos a declaração. Super interessante a pergunta, né, Hector? Então, o pai dele não declarava, era policial militar, a mãe dele ficou com a pensão, agora declara. Ela declara ou não? Perfeito, essa é uma pergunta muito recorrente. Olha só, nós novamente voltamos para aquelas regras básicas, tá certo? Se a renda da senhora, da mãe do nosso telespectador, superar aquele nosso limite anual, ela terá que declarar, independente desse valor de pensão, tá certo? Essa é uma pergunta também muito recorrente, que é aquilo que eu falei também no início do nosso quadro. Às vezes a gente acha que por receber algum tipo de valor previdenciário, não seria devido a algum tipo de declaração. Isso nem sempre é verdade, tá certo, pessoal? A gente tem que levar em conta os rendimentos da iniciativa privada, tá certo? Os rendimentos que a gente tem no nosso emprego, na nossa prestação de serviço, o que seja, e também os rendimentos que a gente ofere de previdência, de INSS, tudo isso. Perfeito. Quem é que não precisa declarar imposto de renda, doutor? Quem não precisa declarar imposto de renda são, por exemplo, aquelas pessoas que não se enquadram nas regras gerais e também os dependentes, tá certo? Os dependentes, os valores auferidos pelos dependentes, seja de salário, seja de auxílios, exatamente, assistenciais de INSS, de Previdência, todos os valores recebidos pelos dependentes serão declarados pelo responsável, tá certo? O responsável, quando inserir a sua declaração de imposto de renda, vai colocar determinadas pessoas, como filhos, esposa, esposo, quem quer que seja, como dependente, e aí nós vamos ter abatimentos, nós vamos ter descontos no imposto a pagar relativo a cada dependente, tá certo? Que agora nós temos o valor de R$ 2.275 por dependente. Tá, perfeito. Então, até o finalzinho de abril, né, que deve ser feita essa declaração do imposto de renda, ainda tem um tempinho, mas quanto antes melhor para não ter problema, né? Exatamente. A janela fica aberta de segunda-feira passada, tá certo? Foi quando nós iniciamos, dia 2 de março, e vai até 30 de abril, tá certo? É exatamente neste prazo em que o contribuinte deverá levantar a sua declaração de imposto de renda. E lembrando também, pessoal, que para aquelas pessoas obrigadas a declarar, caso não façam, existe a incidência de uma multa, tá certo, pessoal? E ninguém vai querer incorrer nisso, não é verdade? Então é importante ficar atento. Perfeito, doutor Hector, muito obrigada, viu, pela participação. Te espero aqui mais vezes, quem sabe quando estiver mais pertinho do prazo, né? Pra gente retomar aqui e trazer mais dúvidas dos telespectadores também. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Prazer é meu. Boa quarta-feira.